Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Em algum momento vai apagar isso aqui, tá? Mas por enquanto vou deixar aí pra vocês. Real Madrid Leganés, o jogo acabou agora há pouco. O Real Madrid venceu 3-2, um jogo sofrido e um jogo no qual Kylian Mbappé iguala registro de Cristiano Ronaldo. Vou falar sobre isso, vou falar sobre a partida e vou falar sobre o que esperar do Real Madrid para os próximos jogos, porque agora é jogo a cada 3 dias, hein? Ah, vai ser correria. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam para ajudar este canal a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui, por favor. Quero dizer que eu vou ter que gravar sempre os vídeos daqui, eu acho, porque ali onde eu gravava antes, voltaram a deixar colocar as barraquinhas de vendas de produtos antes do jogo, então ali já não vou mais conseguir gravar, mas aqui também tá legal. Dá pra ver tanto o estádio, dá pra ver um pouquinho, mas dá pra ver o jogo, né? Então acho que a galera não fica tão perdida. Vamos falar sobre essa vitória do Real Madrid sofrida, 3-2 para cima do Leganés. Começando pelos destaques da escalação, o Ancelotti começou o jogo sem Vinícius, Rodrigo, Valverde e também sem o Endrick, né, que acabou não tendo minutos da partida, porque os 4 sul-americanos foram os últimos a se incorporar aos treinamentos depois da data FIFA, inclusive só treinaram nessa sexta. Então o Ancelotti deixou os 4 no banco de reservas, o Tchouaméni também começou a partida no banco de reservas, o Ancelotti que fez algumas modificações no time, primeiro porque não tem alguns jogadores por lesão, não tem o Mendy, não tem o Ceballos e não tinha o Courtois para esse jogo também. Lunin foi o goleiro, Lucas Vázquez e Fran Garcia nas laterais, Asensio e Rüdiger a dupla de zagueiros, Camavinga e Modric no meio de campo, inclusive o Modric foi titular em 5 dos últimos 6 jogos, contando clube e seleção. Repito, estamos falando de um jogador que em setembro vai fazer 40 anos. É realmente incrível. E para substituir Vinícius e Rodrigo, entraram no time Arda Güler e Brahim Dias. E não fizeram, principalmente, um bom primeiro tempo. Acho que a segunda parte do Brahim é um pouco melhor, até as substituições. Mas o Arda Güler acabou não aproveitando essa oportunidade de jogar no time titular para demonstrar que merece ter mais minutos do que o Ancelotti tem dado a ele, né? É verdade que ele e o Endrick, eles não têm uma continuidade, né? Que é muita disputa, assim, é o que é, porque o Real Madrid tem os jogadores que tem. Mas o Arda Güler hoje, por exemplo, era um dia para ele aproveitar e ele não aproveitou. O primeiro tempo dele não foi bom. O Leganés, uma curiosidade, o Real Madrid começa atacando sempre para esse lado, para o lado onde eu tô, e termina atacando para o outro lado. O Leganés trocou. Alguns times vêm para o Bernabéu e fazem isso, quando ganham, trocam o lado, né? E algumas vezes funciona, porque meio que muda um chip, eu acho, na cabeça do jogador, mas o Leganés tentou, mas não funcionou essa estratégia. Bom, Real Madrid criando mais ocasiões, mas com dificuldade para conseguir realmente finalizar no gol. Tentando ir para cima do Leganés, mas com dificuldade para criar ocasiões de perigo. E aos 30 minutos, a jogada que é a mais polêmica da partida. É uma boa jogada do Bellingham, que termina com o Arda Güler sofrendo um pênalti. Um pênalti que o VAR revisa e não pede para o árbitro ir no VAR para ver. Então o árbitro apita o pênalti, o VAR revisa e diz ok, né, não vamos entrar, toca aí e segue o baile. Então o árbitro não vai revisar no VAR. E isso está gerando maior polêmica, principalmente do lado do Leganés, que não concordou com essa penalidade. Eu, até agora, não consegui ver o lance com detalhamento, mas pelo que vários colegas comentaram comigo na saída do jogo, não foi pênalti. Então vai ter muita reclamação e já está tendo muita reclamação do lado do Leganés. O árbitro deu pênalti, foi isso aí que aconteceu, e o Mbappé bate porque o Vini, que é o cobrador número 1, né? A ordem é Vinícius, Mbappé e Bellingham, pelo menos foi o que o Ancelotti falou nos últimos tempos. O Vini não estava em campo, então o Mbappé foi cobrar e cobrou bem, uma cavadinha, e abriu o placar para o Real Madrid na partida. Mas durou muito pouco, porque menos de 2 minutos depois o Leganés finalizava pela primeira vez do gol do Real Madrid e encontrava o gol. Lucas Vázquez e Fran Garcia se perderam totalmente ali numa lambança defensiva do Real Madrid, ficou um cara livre para só empurrar a bola para dentro.
Inclusive não foi impedimento, porque a bola bateu no Lucas Vázquez e o Fran Garcia dava condição. Leganés empata o jogo e aos 40 minutos de jogo o Leganés vira o jogo. 2 chutes no gol, 2 gols do Leganés no primeiro tempo contra o Real Madrid. Outra falha defensiva do Real Madrid, não tinha ninguém marcando o jogador que finalizou. Tava cheio de jogador na área e ninguém marcando o cara que finaliza, acho que foi o Dani Raba. E um primeiro tempo bastante abaixo do Real Madrid, que se via que o ritmo não era dos jogos mais com maior ritmo e maior atitude, né? Meio que tava indo assim, como dava. E aí, segundo tempo, o Real Madrid já vem para cima e aos 47 minutos, logo nos 2 primeiros minutos de jogo, tem um lance que se finaliza 3 vezes e só na terceira que o Bellingham consegue colocar a bola para dentro e marcar o gol de empate do Real Madrid aos 47 minutos da partida. O Bellingham que chegou aos 12 gols com o Real Madrid, ele tem 12 gols e 11 assistências nessa temporada com o Real, nem comemorou muito, já saiu correndo para botar a bola em jogo e tentar buscar a virada. Inclusive o Real Madrid, em 5 ocasiões nesta La Liga, chegou ao intervalo perdendo os seus jogos. E nas 5 não perdeu a partida. Tomou a virada no primeiro tempo, chegou no primeiro tempo do intervalo perdendo e não perdeu a partida. Em 4 saiu com a vitória e 1 saiu com o empate, contando já com o jogo de hoje. O Brahim ainda bota uma bola na trave e aí o Ancelotti faz as substituições. Vinícius e Rodrigo entram, Brahim e Arda Güler saem, Fede Valverde entra no lugar do Lucas Vázquez, que não foi bem na lateral direita. E aí, aos 76 minutos, tem o segundo lance polêmico, menos polêmico que o primeiro, mas também gerou polêmica, porque o árbitro dá uma falta no Rodrigo, na entrada da área, que o Leganés também reclama de que não foi falta, mas o árbitro apitou falta. E aí, o Mbappé faz um baita de um gol de falta. Não foi um gol de falta direta, ele tem o apoio do jogador que não chega a arrastar, mas toca na bola para ele finalizar. E ele finaliza muito bem, justamente onde a barreira do Leganés abre, pá, ali o Mbappé marca. Há muito tempo que eu não vi um gol do Real Madrid de falta aqui no Bernabéu. Acho que é desde 2018, alguém trouxe esse dado que eu não anotei, então não quero falar certo porque eu posso errar aqui. Um gol do Mbappé que saiu comemorando com o auxiliar, que o Llopis, que inclusive depois o Ancelotti falou que eles treinaram durante a semana e foi o Llopis que ajudou o Mbappé a conseguir construir este gol, um grande gol de falta. 2 gols de Kylian Mbappé na partida que iguala o registro de Cristiano Ronaldo em sua primeira temporada com o Real Madrid. Lá em 2009 e 2010 o CR7 marcou 33 gols em 35 jogos. É preciso dizer que o Cristiano não jogou aquela temporada completa, ele perdeu alguns meses por uma lesão. Então foram 33 gols em 35 jogos do Cristiano, 26 desses gols foram em La Liga. Era aquela época que o Real Madrid não ia tão longe na Champions. E o Mbappé chegou aos 33 gols, só que em 45 jogos nessa sua primeira temporada com o Real Madrid. São 22 gols em La Liga. Ele está a 4 de igualar o registro, acho que é do Zamorano, com 37, que é o jogador que marcou mais gols em sua primeira temporada com o Real Madrid. E a 5 de se tornar o jogador com mais gols em sua primeira temporada no Real Madrid. A gente sempre precisa ressaltar que nos dias de hoje se joga mais do que antigamente. Mas o Mbappé realmente, nesse início de ano, ele conseguiu se recuperar e está sendo, dentro do Campeonato Espanhol, o jogador mais decisivo para o Real Madrid. Inclusive, ele é o jogador que conseguiu, com os seus gols, mais pontos para o seu time. Ou seja, que os seus gols renderam ou vitórias ou empates para o Real Madrid. São 18 pontos conquistados com os gols de Kylian Mbappé. Só em 2025, o Real Madrid conquistou 20 pontos em La Liga, 11 deles foram com gols de Mbappé, ou dando a vitória ou dando empate ao Real Madrid. Realmente o Mbappé, nesse início de ano, tem sido o jogador mais decisivo em relação a gols, principalmente dentro do Campeonato Espanhol, e vai deixando para trás todas aquelas dúvidas geradas lá no início da trajetória dele, e já iguala aí o registro do Cristiano Ronaldo. Inclusive perguntaram para ele várias vezes já sobre isso, e ele fala: o mais importante é conseguir ganhar título, porque tem uma declaração do Mbappé depois de um jogo de Champions, eu acho que
que perguntam para ele em relação ao número de gols, e ele diz, na última temporada eu fui artilheiro e não ganhei a Champions. Então ele tá muito, obviamente que ele sabe, ele é o 9, ele é a referência no ataque, inclusive hoje, sem Vinícius e sem Rodrigo. O Mbappé foi o 9, quem jogou pela esquerda foi o Brahim Dias, quando o Rodrigo e Vinícius não estavam em campo, porque geralmente são os dois que jogam por ali. Então o Mbappé já não está mais do lado esquerdo do campo, ele é a referência no ataque e ele está aproveitando isso, né? É óbvio que quando a gente fala em Cristiano Ronaldo no Real Madrid, estamos falando em palavras maiores, a gente está falando de um jogador que tem mais gols do que jogos com a camisa do Real, é o maior artilheiro da história do Real Madrid. 2 temporadas ele marcou 60 ou mais gols, em 4 temporadas ele marcou 50 ou mais gols. Para o Mbappé chegar a isso, ele vai ter que fazer o que ele está fazendo agora, só que durante muito tempo. Então a gente está falando de outro nível, mas é realmente interessante o quão decisivo o Mbappé se tornou para o Real Madrid, principalmente dentro de La Liga. São 22 gols, ele está do Lewandowski, que é o artilheiro, só que o Lewandowski entra em campo aí nesse fim de semana com o Barcelona. E Kylian Mbappé está na briga para ser o Pichichi, né, o artilheiro do campeonato espanhol, e o Real Madrid está na briga pelo título de La Liga, igualou a pontuação do Barcelona, mas o Barça ainda entra em campo. O Atlético de Madrid empatou o seu jogo contra o Espanhol e pode ver aí o Barça abrir uma vantagem ainda maior. O Real Madrid já tem uma vantagem sobre o Atlético de Madrid, que não conseguiu vencer um jogo complicado também contra o Espanhol, que é um time que também luta para não cair para a segunda divisão. E o Real Madrid teve dificuldade contra o Leganés, que é outro time que está na luta contra o rebaixamento. Nenhum jogo é fácil, ainda mais depois de data FIFA, com os jogadores voltando de outra coisa, com outros contextos. Então nunca é fácil, mas o Real Madrid conseguiu uma vitória, como eu disse, importante. Agora na terça-feira, jogo decisivo, que vale vaga na final da Copa do Rei da Espanha. Ancelotti bate sempre na tecla que o time está vivo nas 3 competições. Se quiser chegar à final da Copa do Rei, vai precisar fazer valer o resultado do jogo de ida lá em San Sebastián, quando o Endrick marcou o gol de 1-0, vitória para o Real Madrid. Jogo de volta na terça-feira, também aqui no Bernabéu. Na fim de semana também o jogo é aqui no Bernabéu e depois o Real Madrid viaja para a Inglaterra, porque daí, meus amigos, as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal. Mas sobre tudo isso vai ter vídeo aqui no canal, obviamente vamos falar muito. Para quem chegou até aqui e ainda não está inscrito, se inscrevam, deixa o like, os comentários e eu volto com mais vídeo para vocês nos próximos dias. Um beijo para todo mundo.